Pessoal, olha, nessa semana 3, né, o nosso PET vai continuar falando aí sobre a economia cafeeira, mas vai principalmente falar sobre o comércio brasileiro e a consolidação de novos mercados externos, né? Eu quero lembrar para vocês que nós já até falamos que a base econômica do Segundo Reinado é o café. Então, essas exportações, essas buscas desses novos mercados, né, referem-se principalmente à economia cafeeira. Inicialmente, nós já falamos que o café foi trazido para o Brasil por volta de 1760, né? Veio lá da região da Índia, da Ásia, né? Do Oriente. Inicialmente era consumido apenas de forma residencial, forma doméstica, porém o café ganhou uma grande importância a partir do final do século XVIII e século XIX e XX, né? Vai se espalhar aí pelo Vale do Paraíba, região de São Paulo, Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo. Praticamente isso, né, já é sabido por quase todos. Algo que ainda está em discussão pelos historiadores, que muitos costumam concordar ou discordar, é que o café também vai trazer um processo de modernização e de industrialização. Como assim? Diferente do açúcar, né? O café vai trazer melhoria para as cidades, já que a classe cafeicultora que vai surgir, os chamados barões do café, eles são moradores de cidade. Então, em todo esse Vale do Paraíba, nessa região, ela vai se modernizar. Vai ter o financiamento também de algumas atividades industriais a partir desse lucro com a exportação de café. Um setor que vai desenvolver bastante com a exportação de café é o setor das ferrovias, né? Vão se construir várias ferrovias com o objetivo de escoar a produção cafeeira, mas essas ferrovias também vão trazer algum desenvolvimento. Vale lembrar que nós já até falamos, mas nunca é muito relembrar, que a produção de café no Brasil era para exportação, era voltada para o mercado externo. Um dos países que mais comprava do Brasil era os Estados Unidos, né? O Brasil exportava para a Europa e principalmente para os Estados Unidos. Essas regiões do Brasil, chamada Vale do Paraíba, prosperou na produção de café por causa da famosa terra roxa, né? Que permitia o cultivo em grande quantidade e qualidade. Era baseado, né, a mão de obra inicial aí era a escrava, só que nós sabemos que a partir do século XIX vai ser introduzido aí, né, com o processo de abolição, a mão de obra livre dos imigrantes, né, vai ser introduzida aí na produção cafeeira também. A partir do café desenvolveu, né, várias regiões, como nós já falamos, foi criado aí, houve o desenvolvimento dos transportes, houve o desenvolvimento das estradas de ferro, dos portos, né? Então, o café, como principal produto de exportação brasileiro, vai financiar um certo desenvolvimento e uma certa modernização brasileira. Quais foram aí as consequências, né, para a economia brasileira com a questão da cafeicultura? Na verdade, a economia brasileira ficou muito dependente dessa cafeicultura, né, da exportação desse café. Era só o preço do produto do café cair que a economia brasileira entrava em crise. Houve uma grande concentração de poder político e econômico na região sudeste, que vai se desenvolver bastante em detrimento das demais, ao aumento do desenvolvimento industrial da região sudeste, né? Até há alguns anos era praticamente a região mais desenvolvida e até hoje acredito que é industrialmente do país. Há aí a questão da imigração europeia, né, para as lavouras de café e também as indústrias no sudeste. Nós já falamos da construção de ferrovias também. A cafeicultura vai se expandir, né, do século XIX para o século XX e vai predominar como produto de maior exportação e que vai gerar maior lucro para o Brasil, né? O Brasil vai chegar a exportar aí 50% da produção de café mundial.
E aí também, boa parte desse lucro vai ser investido nas indústrias que vão se estabelecer principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né, na região sudeste. A cafeicultura vai dar origem a uma nova elite, que é uma elite econômica, e no século XX vai se tornar uma elite política, que é os barões do café. Vai criar várias demandas nas cidades, né, de novos produtos e de novos serviços, então vai desenvolver também o mercado interno. Vai estimular a criação de uma civilização urbana, principalmente na cidade e no estado de São Paulo, né? E vai dar origem à criação de uma infraestrutura nos processos de ferrovias, comunicações e transportes. Então, a cafeicultura vai ter um papel decisivo também, né, na extinção do trabalho escravo, porque vai agregar aí a mão de obra livre do imigrante. As relações que existem entre o café e a indústria ainda são muito discutidas pelos historiadores, mas muitos defendem aí a questão que o lucro do café muitas vezes era investido nas indústrias e fomentou aí o início da industrialização no Brasil. Então, a partir desse vídeo, eu quero que vocês comecem a resolução das atividades da semana 3, ok?